Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, estamos de volta. Quero dar a todos as boas-vindas ao Momento Sublime desta manhã, convidar a todos para refletirmos sobre um assunto muito importante, muito especial, que é a nossa liberdade conquistada por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Essa liberdade maravilhosa com que Ele agora nos capacita, nos reveste de tal maneira que nos torna pessoas totalmente diferentes daquelas pessoas que éramos antes. Pessoas aprisionadas pelo mal, dominadas pelo pecado, dominadas pelo diabo, nosso inimigo. E agora então em Cristo Jesus nós fomos totalmente libertos. E o apóstolo Paulo, conversando com os irmãos lá da Galácia, ele orienta aquelas pessoas a respeito do que fazer com esta liberdade. Nós vivemos num tempo em que os cristãos não estão sabendo exercitar a sua liberdade. Isso é lamentável. Isso produz decréscimo, isso produz entristecimentos, isso divide o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, então, preocupado com isso e zelando pelo bem-estar daqueles crentes, ele diz assim, no capítulo 5, no versículo 13 da carta aos Gálatas: vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Tá? Então, o apóstolo Paulo, por certo, ele já conhecia aquela expressão, né, que às vezes nós vimos hoje, né? Não, isso aí fiz assim, mas é por causa do velho homem, né? Eu sou assim mesmo, pavio curto, coisas desse tipo. Eu sou pecador mesmo, sou falho, mas Deus me entende. Paulo já conhecia esse tipo de comportamento, de argumento, e por isso então ele exorta aqueles crentes a valorizarem a liberdade. Nesse versículo, amados, o apóstolo Paulo está investindo no nosso crescimento espiritual. Ele está investindo no nosso bem-estar espiritual. Ele nos convida a algumas considerações importantes e necessárias sobre a liberdade ou libertinagem. Então, nós não podemos confundir uma coisa com outras, coisas totalmente opostas, tá? Então, nós fomos chamados, de acordo com o apóstolo Paulo, nós somos chamados para a liberdade. Assim como o Senhor Jesus ensina, João escreve lá no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, de fato, nós fomos libertados em Cristo. E libertos agora por Cristo, nós precisamos usufruir dessa bênção, colocar isso em prática, praticar a liberdade. Mas não podemos, de maneira nenhuma, usar essa liberdade para a prática do mal. Nós devemos usar a liberdade somente para a prática do bem. Fomos libertos para fazer o bem, libertos para obedecer a Deus. Nós somos libertos para escolhas corretas, jamais escolhas erradas, né? Não somos livres para pecar, por exemplo. Eu fui liberto, eu sou livre para escolher, posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? O sangue de Jesus me purificou de todo pecado, Deus me perdoa, depois eu peço perdão, Ele me perdoa mesmo. Isso é atitude de pessoa não crente, de pessoa não liberta. Essa palavra, esse discurso é discurso de pessoas escravizadas por Satanás e que estão usando a sua falsa liberdade, né, para a prática do mal, para a prática do pecado. Então a liberdade não é desculpa para as nossas fraquezas. Não é desculpa. Não, eu sou fraco, mas a minha natureza, a natureza pecaminosa, ela dominava sobre nós antes da conversão. Depois que nos convertemos em Cristo Jesus, nascemos de novo.
Depois que nascemos de novo, a velha natureza se torna velha, coisa do passado. Agora nós somos novas criaturas. E como novas criaturas, devemos lidar com a liberdade de maneira correta, do jeito que o Senhor nos ensina. Então o apóstolo Paulo diz: usem essa liberdade para a prática do bem. Não usem essa liberdade como desculpa para as fraquezas de vocês. Amados, precisamos tomar muito cuidado. O Senhor Jesus nos libertou de fato. Nos deu uma liberdade definitiva. Eu creio nisso e eu louvo o Senhor por isso. Você também, por certo, louva o Senhor por isso. Glorifique a Deus por ser livre. Glorifique a Deus porque agora você pode dizer não às tentações. Agora você pode dizer não a Satanás. Agora você pode dizer não às suas fraquezas. Estão aí. Estão dentro de você, estão no seu coração, na sua mente, nos seus membros. Somos fracos por natureza, mas em Cristo Jesus, libertos por Ele, nós fomos libertos para a prática do bem. Devemos pedir ao Senhor constantemente forças para vencermos as nossas fraquezas, para que nós possamos usar a nossa liberdade para a glória de Deus em Cristo Jesus. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Teu Filho nos libertou da escravidão do pecado. O Teu Filho nos libertou do poder de Satanás. E o Teu Filho nos libertou para possamos viver como verdadeiros libertos. Louvamos o Teu nome porque isso é para nós não uma possibilidade, mas uma realidade. Convivemos com ela todos os dias. Obrigado, Senhor. Dá-nos discernimento espiritual para tomarmos as decisões corretas. Aumenta a nossa fé para vencermos, ó Deus, as nossas fraquezas. E aumenta o nosso amor por Jesus, para que nós possamos também amar uns aos outros e amar a nós também, de tal maneira que possamos nos policiar, vigiar constantemente. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus somos libertos. E é no nome dele que eu faço esta oração. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.